Amém, amém, aleluia. Eu quero nessa noite mais uma vez dizer: sejam todos muito bem-vindos. É tão bom fazer parte de uma família como essa e poder toda semana estar juntos, então, não só aqui, mas também nas células, e tendo essa convivência entre irmãos. Parabéns para você que faz parte dessa igreja, é uma honra muito grande estar com vocês. Eu quero aproveitar para enfatizar um pouquinho sobre esse jejum. É muito importante a participação de toda a igreja. A Bíblia diz que quando o povo está unido e fala a mesma língua, não haverá restrição para qualquer coisa que eles queiram fazer. Está escrito em Gênesis, a respeito da Torre de Babel. Se para fazer algo ruim, Deus já tinha dito que porque o povo estava unido, falando a mesma língua, tudo seria possível para eles, mesmo que eles estavam errados. Imagine quando você está fazendo o que é certo, o que é a vontade de Deus, que é implantar o reino dele. Então eu creio que toda a igreja unida vai causar um grande impacto no mundo espiritual. E uma coisa muito importante é que todas as pessoas de todas as igrejas da paz do mundo, inclusive do Japão, qualquer outra nação onde tem a nossa igreja, nós vamos estar na mesma época orando, jejuando. Nós vamos transmitir ou enviar para vocês no grupo do WhatsApp esses alvos, que é para você orar, mas também você vai poder escrever seus alvos pessoais. E quando nós estivermos orando e jejuando, todo mundo vai ter os seus alvos incluídos nessas orações. Vai ser muito maravilhoso. Eu estou com uma grande expectativa que esse ano vai ser um ano de muita conquista, muita vitória. E o maior crescimento não vai ser numérico, embora nós vamos crescer muito, mas o crescimento principal vai ser o crescimento espiritual, onde você vai crescer em fé, em revelação, em intimidade com Deus. Amém? Amém, irmãos? Então vamos agora meditar na palavra de Deus. Quero fazer uma oração antes de começar. Senhor, Tu conheces o nosso coração. O Senhor sabe que nós estamos aqui hoje à noite por uma única razão, porque nós dependemos do Senhor. A Ti seja o louvor e a honra para todo sempre. Nós reconhecemos a Tua soberania e também reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, meu Deus, na vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Se há algum enfermo, seja curado agora em nome de Jesus. Se há alguém triste, seus corações possam se encher da alegria do Senhor. Se há alguém preocupado, que a paz interior, que excede todo entendimento, possa invadir seu coração agora, e você se tornar uma pessoa realizada em Deus. Se há alguma família enfrentando dificuldades nos relacionamentos, que o Espírito de Deus agora mesmo possa pairar sobre cada família e gerar comunicação saudável, paz, alegria. Se há algum jovem aqui sem esperança, com preocupação quanto ao seu futuro, talvez sem perspectiva, que agora mesmo seja preenchido por esse amor do nosso Senhor, que conhece os nossos corações, que sabe de todas as nossas necessidades, antes mesmo de orarmos. Obrigado, Senhor, porque nós estamos juntos como família, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, hoje, o nosso tema esse ano todo é esse aqui: o reino imparável. Fala de um reino que não terá fim. O pastor Eibe falou agora há pouco sobre Isaías capítulo 9, versículo 7, que o reino nunca vai parar de crescer. E eu gosto de lembrar que no texto onde o anjo Gabriel apareceu para Maria, para anunciar o nascimento de Jesus, ele disse para Maria sobre o filho que haveria de nascer, ele disse: ele será grande, o governo estará sobre os seus ombros, ele sentará no trono de Jacó e o seu reino não terá fim. E é uma coisa mais interessante para nós, que nos alegra, é que nós fazemos parte desse reino. Quantos fazem parte do reino de Deus aqui? Amém. Então você é parte desse reino que nunca vai parar, que nunca vai ter fim. Embora o mundo está vivendo assim de mal a pior, você liga os noticiários, só vê desastre, só vê gente agitada, nações em pé de guerra, as leis parecem que sendo
desacreditadas, descumpridas, as autoridades perdendo a sua postura moral. Embora tudo isso pareça que está acabando com tudo, o reino de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Então, se você faz parte desse reino, então você está seguro, você está firme e não vai vacilar. Bem, Lucas capítulo 17, versículo 20 a 21 diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Amém? Jesus, no capítulo 16 de Lucas, ele teve vários encontros com fariseus. Fariseus eram os líderes religiosos daquela época, e eles entraram em muitas discussões, porque eles questionavam os ensinamentos de Jesus. Então, nesse episódio do capítulo 16 de Lucas, eles falaram sobre as leis do Antigo Testamento, eles falaram sobre o reino de Deus, eles falaram sobre divórcio, eles falaram sobre vários assuntos. E quando Jesus termina de conversar com eles, com os fariseus, ele passa a falar com os discípulos. E aí, com os discípulos, ele vai falar sobre esse reino que já está entre nós. E Jesus estava dizendo: o reino de Deus não vai chegar, ele já chegou. Então, o reino de Deus é o domínio soberano de Deus, é o governo soberano de Deus sobre todas as nações, que já está entre nós, mas ele vai se manifestar de forma total e completa, por ocasião da volta de Cristo. Quando Jesus voltar, todas as coisas vão ficar totalmente debaixo do domínio de Deus, tudo vai mudar. Enquanto isso, nós estamos caminhando e Deus conta com o seu povo para fazer o seu reino se estabelecer na terra. E o reino de Deus se manifesta na terra quando a sua palavra é obedecida, quando as pessoas passam a obedecer o reino de Deus, a viver de acordo com os padrões, com o código de conduta do reino. Porque, irmãos, o reino de Deus não é uma religião. Religião é uma tentativa humana de se religar. A palavra religião é de religare, no latim religare, que era uma tentativa do ser humano de se religar com Deus. Você sabia que até aquelas pessoas malignas, que não querem saber de Deus, elas têm uma necessidade interior de se religar com o sobrenatural. É por isso que eles inventam religiões de todo tipo. É uma tentativa humana de se religar. Mas eu e você não fomos ligados por Deus por nossas tentativas. Nós fomos ligados por Deus de cima para baixo. Foi Deus que enviou o seu Filho. Jesus Cristo não mandou um recado assim: atenção terra, todo mundo se converta, se prepare aí porque eu vou chegar. Não, Ele veio e habitou entre nós, Ele se tornou um de nós, se tornou humano, para poder comunicar conosco e conquistar o nosso coração. E Ele conquistou o seu coração e o meu coração, e hoje nós somos dele. Ele tem compromisso e aliança com a gente, amém, irmãos? Você não está sozinho nesse mundo, você não está entregue para sofrer o que esse mundo, um fim que esse mundo tem preparado para ele mesmo. Não, Deus não nos deixou aqui entregue às autoridades, entregue às situações desse mundo. Deus está no controle da nossa vida, e Ele vai cuidar de nós até o fim. A Bíblia diz: aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Agora, todo reino tem um padrão para ser seguido. Ser crente, fazer parte do reino de Deus, não é só fazer parte de uma religião, ter o nome escrito numa instituição chamada igreja. Não é só vir à igreja, sentar, assistir uma pregação e ir embora e viver do mesmo jeito. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele falou: quando vocês orarem, peçam isso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Então, uma coisa mais incoerente que poderia ter é ver um crente dizendo: Senhor, eu quero que o teu reino venha, Senhor, manifesta o teu reino aqui, mas ele mesmo não fazer o mínimo para cooperar com o avanço desse reino. É a mesma coisa que uma pessoa dizer assim: Senhor, eu quero que o teu reino venha, se estabeleça,
mas quando chega um momento difícil, por exemplo, na hora que bate a porta, uma crise familiar, por exemplo, quantos, para vergonha nossa, quantos homens e mulheres que são crentes, que fazem parte do reino de Deus, quando a coisa aperta, eles vão para o divórcio. Por que eles não vão primeiramente procurar o que o nosso código do nosso reino diz sobre divórcio? Se nós fôssemos procurar na palavra de Deus, nós íamos ficar revoltados com o divórcio, como Deus é revoltado contra o divórcio. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Se nós realmente estivéssemos seguindo, buscando em Deus todo dia, para estar em linha com os pensamentos de Deus, com a conduta que Deus exige de um reino, quando a sua empresa estivesse passando por um aperto, uma necessidade difícil, e de repente chegasse uma proposta tentadora para sanar a sua empresa, para te dar lucro ainda, você primeiramente tinha que dizer, para aí, deixa eu verificar se dentro do código de conduta do reino de Deus, que eu faço parte, é permitido aceitar suborno, é permitido aceitar uma proposta que não seja legal. Sabe, irmãos, é isso que Jesus estava querendo ensinar. Existe um padrão de vida para os seguidores de Jesus, e aqueles que seguem são felizes, aqueles que o abandonam vão passar aperto. Então, eu quero ler hoje um pouco com vocês aqui no Evangelho de Lucas, quando Jesus começou a falar para os discípulos sobre o reino de Deus aqui presente, e ele começou a dizer sobre algumas áreas que a gente precisa se atentar a respeito do reino, para a glória de Jesus. Quando ele começou a falar isso, teve alguns momentos que ele falou algumas frases difíceis de aceitar. Ele falou palavras severas, porque o reino de Deus não é composto só de bênçãos, só de benefícios, tem obrigações, e às vezes as obrigações são bem duras. Uma vez Jesus falou com os seus discípulos, ele fez um discurso muito forte. Ele disse: quem não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terá parte no reino de Deus. Quando ele diz comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, era se tornar um com ele. E a Bíblia diz que os seguidores dele, todos se levantaram e foram embora, dizendo: esse discurso é muito duro, quem pode suportar? E só ficou os 12 ali. E Jesus disse: e vocês, 12, também não querem ir embora? E a Bíblia diz que Pedro respondeu: Senhor, para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Para mim, um dos grandes segredos para você permanecer firme com Deus, não é somente crer, mas é conhecer o Senhor. Pedro disse: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Por isso, para quem nós iremos? Não tem outra saída. Enquanto você achar que tem uma solução extra Deus, extra palavra, enquanto você pensar que existe uma outra forma de viver o cristianismo, que não seja dependendo de Deus, você não estará no ponto. Você e eu precisaremos chegar a um ponto onde todos os dias nós vamos dizer: se eu não tirar tempo com Deus, eu não vou aguentar ser crente a minha vida toda. Porque essa é a verdade, irmãos. Se Deus não nos sustentar, nenhum de nós dá conta de continuar sendo crente verdadeiro, fiel a Deus, se depender de nós mesmos. Quando o povo os hebreus saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto, eles não podiam plantar nem colher, estavam no deserto. Então eles tinham que depender totalmente de Deus. Deus mandava o maná todas as manhãs, eles tinham que colher o maná todo dia, e eles não podiam colher para 2 dias, porque estragava, com exceção no sábado. Na véspera do sábado, todos eram orientados a colher 2 porções, uma para cada dia, para sexta e uma para o sábado, porque no sábado eles não podiam trabalhar, era o dia sagrado. Então eles escolhiam para 2 dias e não estragava. Mas qualquer outro dia da semana que eles escolhessem, se hoje eu vou recolher uma porção para 2 dias, porque amanhã eu não quero vir aqui, a Bíblia diz que estragava e dava bicho e cheirava mal. Deus queria mostrar para o povo que eles tinham que admitir dependência total. Todos os dias eles tinham que buscar o alimento. Não é à toa que o Pai Nosso diz assim, olha, a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada mês, venha a nós. É isso? Não.
o pão nosso de cada dia. Todos os dias você precisa tirar tempo com Deus. Todos os dias você precisa, ao levantar, antes de qualquer outra coisa. Ah, pastor, eu não tenho tempo, porque eu trabalho muito cedo. Então levante mais cedo ainda. Ah, mesmo assim eu não tenho tempo. Então reclame para Deus nas suas orações: Deus, o Senhor não me deu tempo igual o Senhor deu para os outros. Mas você terá que admitir, se você quer andar com Deus e ter sucesso na vida cristã, você precisará admitir que você não pode viver sem Ele, que você vai buscar nele todos os dias. E Deus nos deu a graça de ter uma família maravilhosa, uma família em quem nós podemos nos inspirar, com quem nós podemos conversar, com quem nós podemos dizer: ora aí por mim, e aí o outro ora e nos sustenta. Amém? Por isso é muito importante estar unidos. Vamos ler o texto que eu falei que vou ler agora. Lucas 17, capítulo 17, versículo 1 a 5, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço. Em outras versões fala escândalos. É inevitável que existam pedras de tropeços, mas ai de quem é o responsável por elas. Versículo 2: seria melhor que para essa pessoa, que uma pedra de moinho fosse pendurada ao pescoço dele, ao seu pescoço, e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses meus pequeninos. Continuando, versículo 3: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente a nossa fé. Eu imagino a cena. Eu penso que quando Jesus falou isso para os discípulos, primeiro ele falou: se alguém fizer o outro tropeçar, olha, é tão sério que era melhor pendurar uma pedra de moinho no pescoço e ser lançado no mar, do que você enfrentar Deus na eternidade e ter que responder por isso que você fez, de fazer alguém tropeçar. E logo em seguida ele fala: se o teu irmão pecar e se arrepender, se for até com ele se eu estou arrependido, perdoe. E se ele pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes voltar dizendo: estou arrependido, perdoe. Eu imagino que os discípulos fizeram assim, olha, os apóstolos. Então aumente a nossa fé, porque eles pensaram: isso é muito difícil. Para expulsar demônios, fazer outras coisas, eles falaram: só queremos aprender, Senhor, nos ensina que a gente dá um jeito. Mas perdoar 7 vezes por dia, aumente a nossa fé. Mas uma coisa interessante é que Jesus não respondeu diretamente esse pedido deles: aumente a nossa fé. Jesus não falou: tudo bem, então eu vou ensinar para vocês como que pode ter a sua fé aumentada. Não, ele fez outro discurso que nós vamos ver daqui a pouco. Mas eu quero voltar aqui para o começo desse texto. Depois eu vou falar sobre isso de novo. Sobre pedra de tropeço, que Jesus falou bem no começo desse texto. É inevitável que venham as pedras de tropeço. Quando ele diz é inevitável, ele está dizendo: olha, numa multidão de seres humanos como vocês, vivendo juntos, se relacionando, vai ter problema. Mas ai daqueles por quem vêm os problemas. Ou seja, o fato de ser inevitável não quer dizer que está desculpado aquele que causar o problema. O que é problema aqui é afastar o outro do caminho de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus chamou de pequeninos, são os cristãos iniciantes. Ele está se referindo também a crianças biológicas, mas principalmente aos cristãos iniciantes, que muitas vezes estão na igreja, querendo aprender de Deus. Eu quero ser um cristão. Tem muita gente que vai para a igreja, estava totalmente perdido, e ele ouve que tem esperança, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus muda a vida dele, e ele: eu acredito, eu quero ir lá. E ele vai para a igreja, e ele chega lá e fica olhando para os irmãos mais velhos, dizendo: eu quero ter uma referência para eu aprender a ser crente. Eu lembro que quando eu converti, tinha um rapaz chamado Jango. Ele era mais novo do que eu, nós éramos jovens,
Ele era bem mais jovem do que eu, hoje ele é casado, hoje ele é pastor da nossa igreja em Porto Velho, Rondônia. Mas nós convertemos em Santarém. Quando eu converti, ele já estava na igreja. E eu passei a tê-lo como um referencial para mim, porque ele era um cara que, graças a Deus, nunca vi ele fazendo coisa errada, e até hoje era um pastor abençoado. Então eu tive, né, essa vantagem de me espelhar numa pessoa que já estava mais tempo do que eu da fé, e que era um exemplo. Então eu lembro que um dia eu perguntei para ele: quanto tempo tu tem de crente, Jango? Ele falou: tem 1 ano. Irmãos, me deu uma inveja na hora. Sabe, eu sei que inveja é pecado, mas eu era bem novinho na fé, então eu ainda podia ter inveja, eu não sabia que era pecado. Mas me deu, meu Deus, quando é que eu vou ter 1 ano também? De tão apaixonado que eu estava por Deus. Hoje eu já tenho mais de 40 anos de fé. Mas naquele dia eu fiquei assim: meu Deus, será que um dia eu vou ter 40 anos? Desculpa, vou ter 1 ano de fé? Para mim era o máximo. E graças a Deus que eu nunca me decepcionei com ele. Agora, um dia, eu estava passando no Centenário, aqui no bairro Centenário, faz alguns anos já. E eu parei numa oficina mecânica, porque meu carro estava com problema, e eu estava adiando para consertar, mas naquele dia eu estava meio folgado, e eu vi uma oficina abrindo as portas, era bem cedo, 7 horas da manhã, eu acho, 7h30. E eu pensei: poxa, é bem cedo, não tem ninguém na oficina, quase vou já levar meu carro para verificar o que era esse problema, era na roda. Então eu cheguei lá e um mecânico me atendeu, e eu falei para ele o problema do carro. Ele disse: vamos já resolver. E aí levantou o carro no macaco e começou a falar comigo assim como se me conhecesse. Então eu achei tão simpático que eu comecei a puxar assunto com ele. Eu não sou meio tímido para puxar assunto assim com pessoas que eu não conheço, mas de repente eu aproximei dele e falei assim: você congrega em alguma igreja? Que eu já ia convidado para cá, né? Ele disse: eu era da Paz, pastor. Aí eu fiquei com vergonha, eu não conhecia ele. Eu era da Paz, pastor, mas eu estou fora, saí da igreja faz tantos anos. Falou quantos anos? E eu falei: mas por que você saiu da igreja, cara? E ele disse: porque eu vi o meu discipulador fazendo uma coisa errada, e eu não concordei, eu me decepcionei e saí da igreja. Cara, me deu uma tristeza e uma vergonha. Aí eu convidei ele para a igreja, ele foi na minha célula, ele converteu, levou o filho dele adolescente, que também converteu, a esposa também converteu, e ele trabalhou muitos anos aqui, ajudando aqui na atmosfera da igreja. Hoje ele está em outro estado, mas continua na igreja, uma bênção, voltou para Deus, graças a Deus. Mas olha só, o que Jesus disse que poderia acontecer, acontece no nosso meio. Mas a Bíblia fala: ai daquele por quem isso acontece. Seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço. Sabe o que era uma pedra de moinho? Os antigos não tinham liquidificador, nem máquinas elétricas, e nem moinho mecânico. Eles pegavam uma pedra grande, era uma pedra achatada e bem grande, muito pesada, que eles botavam cereal assim em cima de outra pedra, trigo, qualquer coisa, e com aquela pedra pesada eles iam rolando aquela pedra em cima do mantimento para moer e virar pó, para fazer a farinha, para fazer o pão. Então uma pedra de moinho era isso. E ter uma pedra de moinho amarrada no pescoço e ser jogado no mar significava uma terrível morte por afogamento. E Jesus está dizendo aqui: existe responsabilidade muito séria na vida do cristão, quando você é uma pedra de tropeço para outros. Olha, pior do que morrer afogado com uma pedra no pescoço é o juízo que você vai encontrar. É o que você vai ter que resolver diante de Deus por ter feito um pequenino desse pecado. Agora, isso não pode pensar que, então se eu fiz isso, melhor do que o juízo é eu me afogar. Não resolve também, porque se você se afogar, só vai apressar esse juízo, vai chegar mais rápido. O que Deus está dizendo, o que o texto está dizendo é que a consequência de você fazer alguém tropeçar no caminho e se desviar de Deus é pior do que morrer afogado com uma pedra de moinho pendurada no pescoço. Então o que nós devemos fazer é analisar como nós podemos nos livrar disso. E o que é tropeço? O que é uma pedra de tropeço que Jesus estava falando? É qualquer obstáculo que você possa levantar contra uma outra pessoa, fazendo-a pecar ou se desviar da fé. Qualquer obstáculo. E nós podemos ver isso acontecer através de uma tentação,
se você tentar uma pessoa a cometer pecado, se você iludir ela, se você fizer a pessoa tropeçar, tipo, oferecendo vantagens que não vão ser boas, que é uma tentação que se torna pecado quando ela praticar. Então, uma tentação pode ser um ensino falso, e a Bíblia fala muito dos fariseus que ensinavam falsamente a vida cristã para as pessoas. Pode ser também um mau exemplo, talvez você fez sozinho, mas o que o outro viu, o fez deixar de crer em Deus. Então, irmãos, nós temos que ser conscientes que a nossa vida precisa estar colocada diante de Deus, e para você se livrar de ser uma pedra de tropeço, eu e você precisamos todos os dias nos consagrar a Deus, toda manhã. Decida isso todas as manhãs. Se você entra no trabalho muito cedo, então levante mais cedo ainda e se consagre a Deus, lendo a Bíblia, orando, busca Deus. Eu entrego a minha vida, Deus, não me deixe cair, não me deixe ser uma pedra de tropeço para os outros, que nada aconteça na minha vida que venha desviar pessoas do reino de Deus. Você já pensou se cada membro da igreja se cuidar dessa forma, dizendo: Deus cuida da minha vida, Deus me alimenta, eu dependo do Senhor, e você for corretamente, honestamente correto em todo o seu trabalho, sabe, as pessoas vão dizer, elas vão te conhecer e vão dizer: se um dia eu for ser crente, eu quero ser da igreja daquela pessoa, porque eu vejo que ela é correta, ela é honesta, ela é certa com Deus. Então você vai estar sem fazer nenhum trabalho, cooperando para que o reino de Deus seja imparável, para que o reino de Deus aumente e não diminua, para que a fé em Deus seja acrescida na vida das pessoas e na sociedade. Sabe, quando você trabalha numa empresa, será que o seu patrão diz assim: se um dia eu for ser crente, eu quero ser crente da igreja desse meu funcionário, porque ele é uma pessoa íntegra? E hoje o mundo está carente de integridade. Amém, irmãos? Amém? Quando Jesus disse para os seus discípulos e para os fariseus: o reino de Deus não vai chegar, ele já chegou, ele já está entre nós. Ele estava falando da presença dele, porque Jesus veio inaugurar o reino. E quando Jesus voltou para o céu, ele enviou o Espírito Santo, que continua em nós, o reino continua em nós. Então talvez você fale assim: pastor, é muito difícil, né? Por isso que os discípulos falaram: aumenta a nossa fé, porque parece muito difícil. Mas eu te digo uma coisa: eu e você temos um recurso infalível. O Espírito Santo de Deus mora dentro de nós, habita em nós. É por isso que o reino continua em nós, continua com a gente. E você pode sim viver esse evangelho da graça e chegar no final e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso é muito maravilhoso. Então nós precisamos nos cuidar. Uma forma de mau exemplo: pais, para mim esse é um dos piores. Pais que fazem seus filhos desviar pela má conduta deles. Pais que são cristãos, se dizem cristãos, mas que quando alguém liga para lá e ele não quer atender, ele fala para o filho: diz aí para ele que eu não estou. Você já pensou isso? Mentira. Muitos filhos são desviados por maus exemplos dos pais. A Bíblia diz: filhos, obedeçam seus pais. Tem muitos filhos que se tornaram crentes primeiro do que seus pais, mas não ganham seus pais porque eles são ordinários. São filhos que não obedecem, que não respeitam, que não honram seus pais, que até obedecem o pastor, até vai para a igreja. Para o pastor ele faz tudo, para a igreja ele faz tudo, mas para os pais eles não fazem nada, não honram. E os pais dizem: eu não quero ser de uma igreja que só estragou a vida do meu filho, pior, mais ainda. Vocês estão entendendo, irmãos? A Bíblia diz: filhos, obedeçam seus pais. E eles sabem disso, mesmo que eles não sigam, mas eles sabem que a Bíblia ensina que os filhos têm que ser obedientes aos seus pais, devem honrar seus pais. E quando eles veem: o meu filho é crente, ele disse que é do reino de Deus, mas ele age dessa forma, eu não quero esse reino para mim. A Bíblia diz para os pais: pais, não irriteis seus filhos, não provoqueis a ira dos seus filhos, antes tratai-o com brandura, com disciplina, com correção, com todo respeito e amor. Mas tem pais que espancam seus filhos. Como que os filhos vão querer se converter?
com um testemunho desse? Então é muito importante a gente atentar para essas coisas e procurar. Sobre ensino falso, olha o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 3 versículo 1, Tiago 3:1: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com muito mais rigor. Deus não engana a gente, Deus não ilude a gente. Olha, todo mundo pode ensinar, você pode, vem, ensina, isso é bom. É muito bom você ser um servo de Deus e ensinar e cooperar com o reino de Deus, mas precisa ter responsabilidade, porque se nós ensinamos errados, nós estamos desviando as pessoas. E aquele versículo lá do versículo 2, que nós lemos agora, é melhor ter uma pedra de moinho amarrada no pescoço e ser lançado no mar do que fazer isso, desviar as pessoas do caminho de Deus. Conduzir uma pessoa na direção errada é muito sério. Nós precisamos pensar duas vezes sobre a maneira que nós vivemos, para não ser instrumento de desonra para Deus e de tropeço para as outras pessoas. Jesus também usou a expressão pequeninos para tratar com os novos convertidos e dizer: qualquer um que ainda não tem experiência de fé e está sendo influenciado para o mal por outra pessoa, vai ser cobrado um preço a respeito disso. Aqueles que afastam pessoas do caminho de Deus vão pagar severamente. Perdão, a Bíblia menciona também, fala sobre perdão, no versículo 3 e 4 ele diz sobre essa questão do perdão, quando ele fala: se o teu irmão pecar, vai entre ti ele só. Em Mateus capítulo 18 é um capítulo muito bom para ensinar como a gente deve reagir quando a gente vê um irmão cometendo um erro. A Bíblia diz: se você ver seu irmão pecar, vai, admoesta ele. A admoestação é você chegar e dizer assim, imagina que eu vejo o Alexandre cometer um erro. Eu estou falando eu pastor, mas eu vou nem usar eu pastor, vou usar você, qualquer um de vocês que vê o irmão Alexandre cometendo algum erro, que você diz, isso aqui não condiz com a vida de crente, o que você deve fazer? Ligar para o pastor? Sim ou não? Ligar para a mulher dele? Mandar um telefonema assim, bem, uma mensagem no Facebook ou no Instagram, escrachando o irmão Alexandre? Não. A Bíblia diz: vai lá com ele, admoestação, e dizer: irmão, vem cá, olha, cara, eu gosto muito de você, eu vejo que você é um seguidor de Jesus, mas, cara, o que você está fazendo pode levar você a ser uma pedra de tropeço. Isso é muito perigoso, porque eu amo você, eu quero te ajudar, cara, pode contar com as minhas orações. Se você quiser abrir seu coração comigo, eu estou disposto a gastar algumas horas para te ajudar. A Bíblia diz: se ele se arrepender, perdoe. Não precisa falar para ninguém mais. Sabe, no cristianismo não se tolera fofoca. Nós somos o corpo de Cristo. Sabe, quando a gente fala mal uns dos outros, mesmo que você tenha razão, mas a Bíblia nunca autoriza a gente falar dos outros. A Bíblia autoriza a gente ir lá com a pessoa e fazer tudo para conquistá-la para Deus e de volta para a comunidade. A Bíblia diz em Mateus 18, se ele não se arrepender quando você falar com ele, então você chama 2 ou 3 testemunhas com você, para que tudo, diante de testemunho, tudo se resolva. Mas é de uma forma que você vai chegar com a pessoa ainda mostrando amor, dizendo que nós queremos é ajudar você. Cara, eu não consigo te convencer, eu acho que eu não tenho o conhecimento suficiente, eu não estou conseguindo te ajudar. Eu posso trazer alguém para te ajudar, porque eu tenho interesse de ver você vencer nisso. A Bíblia diz que se ele se arrepender, ganhasse teu irmão. Acaba a questão aí. Isso é muito importante nós sabermos uma coisa: quando a Bíblia nos dá a responsabilidade de advertir os nossos irmãos, nós precisamos, antes de fazer isso, que se você vê um irmão errado, não seja apressado, peça a Deus misericórdia e olhe para o seu coração primeiro. Será que eu estou me alegrando com esse erro do irmão? Será que quando eu falar para ele eu não vou estar com uma medida de acusação? Porque esse advertir os irmãos não é apontar o pecado dele, mas é mostrar amor para restaurá-lo para Deus e para a igreja. Por isso que nós temos que ver a nossa motivação. Por que você quer falar com aquele irmão sobre isso? Porque você quer mostrar para ele o erro dele, envergonhá-lo? Se for por isso, a Bíblia proíbe a gente de agir como juiz.
A Bíblia diz que quando nós julgamos nosso irmão, nós estamos sendo juiz, e nós estamos julgando. Em algumas versões fala assim, que nós estamos querendo usurpar o lugar de Deus, porque Ele que é o verdadeiro juiz. Então o que nós podemos fazer é ajudar esses irmãos a vencer. Amém? Amém, irmãos? Talvez você nunca tinha ouvido isso ou entendido, mas, irmãos, é parte do nosso dia a dia. Assim como a Bíblia diz assim, olha, ensina para você, se você se arrepender dos seus pecados, entregar a vida para Jesus, você vai ser salvo. Agora, como salvo, você pensa que não tinha nada para fazer? Tem. Como que um salvo vive? Nós vamos ter que nos relacionar agora. Então, você sabe que você tem uma responsabilidade. Se você vê um irmão errando, pode ser que ele está errando só por ignorância, no sentido de não saber. Então você vai ajudá-lo com o que você já conhece. Isso é discipulado, isso é você dar a mão para o seu irmão. E a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros a esse ponto, de ajudá-los a vencer. Aleluia. Então, repreender nunca é para acusar o irmão, mas é para levá-lo a refletir e voltar para a sensatez. Quando uma pessoa sente que deve repreender o outro irmão por qualquer erro, ele deve primeiramente ser prudente e analisar, avaliar suas atitudes e motivações antes de proceder. Quando os discípulos falaram para Jesus, que Jesus falou para eles no versículo 5 e 6, quando Jesus disse, olha, se teu irmão pecar e se arrepender, perdoe. Você sabia que a vida seria bem mais fácil se você visse um irmão errado? E deixa eu falar, abrir um parênteses aqui, irmãos. Você sempre vai encontrar um motivo para dizer que está errado e vou sair da igreja, porque todos os dias chegam novas pessoas erradas como a gente, todos os dias mais pessoas. O evangelho está aberto para todo mundo, e as pessoas virão, e umas estão num nível um pouco maior e deveriam ser exemplo para os demais, mas sempre vai ter gente nova que vai errar, e quando alguém pisar no teu pé, é uma grande oportunidade de você aprender a humildade para perdoar, pedir perdão quando for preciso, e se corrigir, e fazer o reino de Deus avançar. Então a gente precisa ficar atento a isso. Nós nunca devemos achar que, tem pessoas que falam assim, eu vou sair da igreja porque a igreja é errada, porque eu fui lá e vi uma pessoa errada. Irmãos, todos nós somos seres humanos, estamos a caminho, nós precisamos uns dos outros. Eu vou errar com você também, e eu vou precisar da sua misericórdia, do seu perdão, e a Bíblia diz que aqueles que são misericordiosos alcançarão misericórdia. Se você trata bem os outros, se você andar 2 milhas, se você oferecer perdão para as outras pessoas, quando você precisar, você vai ter a mesma coisa. Deus vai levantar pessoas misericordiosas para te ajudar também. Isso é muito, muito sério. Quando Jesus disse para os discípulos, olha, se ele pecar, e você falar com ele e se arrepender, perdoe. Deus já pagou pelos nossos pecados? Sim, só falta agora a gente aqui como cristãos viver dessa forma, se perdoando um ao outro. Mas se ele pecar contra você, quando a Bíblia diz pecar contra você, é fazer alguma coisa que te desagrade, 7 vezes, num dia, e as 7 vezes ele voltar e disser, eu estou arrependido, a Bíblia diz, perdoe. Aí foi que os discípulos disseram, aumente a fé, a nossa fé. E Jesus não disse para eles, tudo bem, vou aumentar a fé de vocês. Jesus respondeu de uma outra forma, ele disse, se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, ele não disse do tamanho, tem gente que diz que é do tamanho do grão de mostarda. Se vocês tivessem fé, ou se a fé de vocês fosse como um grão de mostarda, vocês diriam a essa árvore que eles chamam de, esqueci o nome, mas uma amoreira, se não me engano, a uma árvore, arranque-se e se replante no mar, transplante no ar, aconteceria. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês não precisam de mais fé, o que vocês precisam é de sinceridade para com Deus, porque quando você tem uma fé sincera, não importa o tamanho que ela é, se ela for como uma semente de mostarda, que parece ali tão pequena, parece insignificante, mas basta você botar ela na terra e molhar, ela tem vida dentro dela, ela vai brotar, ela vai crescer e ela vai alimentar os pássaros. Se a sua fé, mesmo pequena, estiver viva, sincera para com Deus, ela vai crescer naturalmente, ela vai criar raiz, vai aumentar. Então o que vocês precisam, apóstolos, ele estava falando para eles, o que vocês precisam é de uma fé totalmente sincera. E esta fé sincera é uma
total dependência de Deus. Quando você é sinceramente dependente de Deus, qualquer fé que você tem, qualquer tamanho de fé que você tem, vai fazer efeito na sua vida, porque Deus que se compromete com você. Assim como os pais são responsáveis pelos filhos mais novos, filhos de menor, assim também Deus assume responsabilidade pelos filhos que são sinceros, que creem nele. Ele protege, ele cuida e faz todo o bem que eles precisam. Os apóstolos não precisavam de mais fé, sim de sinceridade. Eles precisavam buscar a Deus de todo o seu coração. Todos são iguais perante Deus. Todas as pessoas são pecadoras e são salvas simplesmente por receber Jesus como Senhor, pela graça de Deus na sua vida. Portanto, uma vez que nós somos salvos, nós devemos tratar todos os outros com delicadeza, com respeito, com amor, com consideração. Deus habita no meio de um povo que tem consideração uns para com os outros, que assumem posições de apoio na vida do outro. Essas coisas agradam a Deus tremendamente. E aí, para concluir, Lucas conta sobre uma situação que Jesus curou 10 leprosos. E quando eles saíram, Jesus disse, eles foram lá, pediram para ser curados. Jesus tocou neles e falou: vão se apresentar para os sacerdotes, que era o de praxe naquela época. Se a pessoa fosse curada, quem ia comprovar a cura era o sacerdote. Se o sacerdote comprovasse que estava curado, então a pessoa podia ser reintegrada à sociedade. E Jesus disse: vão e mostrem-se para os sacerdotes. E no caminho eles perceberam que estavam curados. E aí, um deles, um samaritano, um estrangeiro, voltou para agradecer Jesus. Todos 10 foram curados. 9 deles provavelmente eram judeus, e só um era um estrangeiro. E foi incrível que nenhum judeu voltou para agradecer a Deus, só o estrangeiro, o samaritano. E Jesus falou: poxa, vocês não foram 10 que foram curados? Como só você voltou? E Jesus disse para ele algo que os outros não receberam: vai, a tua fé te salvou. Então o agradecimento, o coração contrito e grato a Deus, faz você receber mais do que aqueles que não tiveram coração grato. E o Evangelho de Lucas, é incrível como ele traz uma ênfase na fé dos gentios. Essa parábola, esse assunto aqui, ele fala sobre essa fé do estrangeiro em Israel. Um dos principais temas de Lucas nesse Evangelho é a admirável fé dos gentios. Muitos fariseus rejeitavam Jesus, mas muitos gentios o aceitaram de todo o coração, com toda sinceridade. Inclusive nós aqui, que somos gentios, que viemos, não fazemos parte do reino de Deus, que não conhecemos fisicamente Jesus, que não fomos, nós recebemos as leis de Deus dada pelos judeus, enquanto muitos judeus e até líderes judeus rejeitaram a Cristo. Eu e você, pela graça de Deus, o aceitamos com toda sinceridade. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Levante a mão. Olha só, você crê em Deus. Isso é muito maravilhoso. Eu quero convidar você para ficar em pé. E eu quero te dizer uma coisa: o reino de Deus continua entre nós, está comigo e com você. Eu quero que agora você diga assim: poxa vida, eu fiquei a par das responsabilidades como filho de Deus, como parte do reino, então agora eu quero me consagrar mais a Deus. Amém? Nós vamos cantar essa canção e você vai cantar fazendo dela uma oração. Deus, eu reconheço que Tu és o Rei, o Senhor, o soberano. Mas antes disso eu quero que você faça assim, olhe para mim, se curve diante de Deus e diga: Senhor Jesus. Fale bem alto: Senhor Jesus, com esse gesto eu estou me consagrando a Ti, reconhecendo que Tu és o meu Senhor. Diante de Ti, Senhor, eu me calo, porque Tu és o Rei do Universo, e mesmo assim o Senhor me aceitou como Teu filho. Perdoa os meus pecados e recebe a minha adoração.
em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção com toda a sua alma. Sabe, você vai declarar nessa canção que Ele é Rei. Diante do Rei, todos se curvam. Aleluia. Ele é digno da nossa continência. Ele é digno da nossa admiração, do nosso respeito. Senhor, recebe o louvor da tua igreja. Sobre o trono, aleluia, de justiça, eternamente haverá um rei. Nunca vai faltar um rei no reino, no trono, nosso Deus, para governar as nações em amor. Ele é o único rei que não conquista com arma, mas com amor. Ele conquistou seu coração por amor. Ele disse: não, a sua vida me pertence. Eu te dei vida, eu perdoei seus pecados, eu te aceitei no meu reino. E ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Ó Espírito Santo, enche esse lugar com a tua glória. Observa, Deus, o coração de cada um. A intensidade da vontade de ser santo, de honrar o Senhor, o nosso Rei, aquele que reina para sempre. Que ruge o leão, diante do rugido do leão, todos os animais se curvam, se aquietam diante do trono de Jesus. O rugido do leão traz segurança, o rugido do leão tira o medo, o rugido do leão traz esperança. Como é que se comporta diante da majestade? Como é que a gente pode se comportar diante da majestade? O que eu posso dar ao Rei que tem tudo? Só resta me curvar diante do Senhor. Só resta me recolher da minha pequenez e dizer: Senhor, toma conta da minha família. Senhor, guarda a minha vida. Senhor, guarda a minha fé. Pai, eu oro nessa noite, declarando na vida de qualquer pessoa que está aqui hoje, com o coração triste, porque você ainda não experimentou essa alegria da salvação. Ou talvez você até experimentou, mas havia perdido. Pai, que essa pessoa receba agora essa renovação. Salmo 104, versículo 30 diz: envia o teu Espírito e renovas a face da terra. Oh meu Deus, eu oro que nessa noite os corações quebrantados sejam fortalecidos no Senhor. Eu oro que suas famílias sejam visitadas pelo Senhor nessa noite. Eu oro que as suas orações cheguem diante do trono de Deus e voltem em respostas, dizendo: meu filho, não se preocupe, eu cuido dos seus filhos, eu cuido do futuro das próximas gerações depois de você, porque eu tenho uma aliança contigo. Tem alguém que gostaria de hoje entregar sua vida para Jesus ou renovar? Talvez você estava afastado e quer voltar para Deus. Se você quiser sair do seu lugar agora, vem aqui na frente.
tempo já passou, mas nós vamos fazer isso rapidamente. Tem alguém? O seu gesto vai dizer para Deus: eu reconheço que Tu és o Senhor, que eu não dou conta de viver sem o Senhor, que eu preciso de Ti, meu Deus. Tem alguém? Que ruja o leão e até estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão e que até estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão e que até estremeça diante da majestade de Jesus. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Tenha uma semana de vitória. Sábado e domingo que vem nós teremos a conferência. E na outra sexta-feira, no dia 25, 6, 7, na sexta-feira do jejum, nós teremos um grande culto de adoração, de louvor a Deus nesse lugar aqui. Você está convidado. Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória.